Oi, pessoal, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos dar uma olhada em algumas fontes sobre um tema que, nossa, sempre gera discussão. Testes de inteligência. Porque, assim, pensar que umas tarefas simples, às vezes até uns joguinhos, tipo no Stanford Binet, lá de 1916, podem medir algo tão abstrato, né, como a inteligência, é curioso, no mínimo. A ideia aqui é usar essas pesquisas para a gente entender melhor o que esses testes realmente medem, sabe? E as polêmicas, né? São justos? Dá para aumentar a inteligência? Vamos ver o que a pesquisa diz. Exato. E um ponto-chave para começar é a tal da indiferença do indicador do Spearman. Basicamente significa que tarefas cognitivas bem diferentes, por exemplo, raciocínio com matrizes, que parece não ter nada cultural, e testes de vocabulário, que obviamente tem, elas tendem a se correlacionar. Interessante isso. Isso sugere que ambas acessam um fator geral de inteligência, o famoso fator G. E isso meio que contesta aquela ideia de que os testes medem só conhecimento específico, sabe? Coisa que você aprendeu. Entendi. Então esse G não seria só o que você aprendeu na escola ou, sei lá, em casa, mas algo mais fundamental, talvez? Bem, como construção estatística, o G simplesmente surge desses padrões de correlação. Ele é, digamos, um resumo estatístico. Mas a validade prática dele, né, vem da capacidade de prever resultados importantes no mundo real. Ah, tipo. Tipo desempenho acadêmico, sucesso na carreira, até mesmo status socioeconômico. É por isso que os testes modernos são úteis, apesar das críticas. A gente vê correlações positivas, sim, consistentes com notas escolares, quantos anos a pessoa estudou, a posição socioeconômica dela. E olha, testes como o ACT e o SAT são muito confiáveis. Tipo, coisa de 0,94, 0,96 de confiabilidade. Isso mostra que eles medem algo de forma consistente. Tá, eles medem algo consistentemente e esse algo se relaciona com como as pessoas se saem na vida? Exatamente. Ok. Mas aí entra a questão da justiça, né? Porque muita gente sente, e com razão talvez, que esses testes são injustos, que favorecem quem teve mais oportunidade, quem vem de um meio mais privilegiado. Como a pesquisa aborda isso? É uma ótima pergunta. E aqui é crucial, assim, separar a ideia comum de injustiça do conceito técnico de viés num teste. São coisas diferentes. Viés estatístico, tecnicamente falando, acontece quando grupos diferentes, mas que têm o mesmo nível de habilidade medido pelo teste, ainda assim tiram notas sistematicamente diferentes. Ah, entendi a diferença. Mesmo tendo a mesma habilidade no teste, um grupo pontua mais ou menos que o outro. Isso. E o que as pesquisas mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, em testes principais e para quem fala a língua nativa do teste, é que esse viés estatístico é surpreendentemente mínimo. Claro que a adaptação cultural é outra história, e super importante, como fizeram com o teste Pangamutu lá na Zâmbia, usando materiais locais. Certo. Mas a questão da justiça social, das oportunidades desiguais na vida, isso é um problema muito maior, que vai além do viés técnico do instrumento de medida em si, entende? Entendi. E a ligação com o status socioeconômico, o SES? Mesmo sem esse viés técnico, o ambiente familiar, as condições de vida, não daria uma vantagem enorme? Sim, com certeza existe uma correlação clara entre QI e SES. Ninguém nega isso. E estudos com crianças adotadas mostram sim um efeito do ambiente. Tem um estudo sueco bem conhecido que achou um ganho médio de uns 4,4 pontos de QI para irmãos que foram adotados por famílias de SES mais alto, comparando com os irmãos biológicos que ficaram com os pais biológicos. 4,5 pontos. É alguma coisa. É alguma coisa, mas não é gigantesco, né? E a coisa é complexa, porque SES não é só dinheiro. Envolve a linguagem que se fala em casa, acesso a livros, saúde, nutrição, um monte de coisa. E mais, o próprio SES, o status socioeconômico, tem um componente herdável. A herdabilidade da renda, por exemplo, é estimada em um 0,42. Peraí, herdabilidade da renda. Como assim? Significa que parte da variação na renda entre as pessoas pode ser atribuída a diferenças genéticas. Isso sugere que os genes influenciam não só o QI diretamente, mas talvez também as escolhas, os traços de personalidade que levam a um certo status socioeconômico ou a criar um certo tipo de ambiente. É uma via de mão dupla complexa.
Nossa, bem complexo mesmo. Uma interação genes-ambiente aí. Ok, isso tudo nos leva à pergunta que não quer calar. Dá para aumentar a inteligência de forma significativa? Com intervenções, educação? Olha, os resultados das intervenções são, digamos, modestos e muitas vezes temporários. A adoção para um ambiente melhor, como a gente falou, dá uns 4, 5 pontos. Anos a mais de estudo parecem adicionar ali entre 1 a 5 pontos de QI por ano extra, mas não está claro se isso acumula para sempre ou se tem um limite. E aqueles programas super intensivos na primeira infância, tipo ABCdearem? Falaram muito deles. Sim, esses programas mostraram ganhos iniciais bem grandes, impressionantes até. Mas o problema é o chamado fade-out. Fade out, desvanecimento. Exato. Os ganhos tendem a diminuir bastante, às vezes até sumir depois que a intervenção acaba. Parece que a inteligência geral é bem estável ao longo da vida adulta. Puxa, e aqueles joguinhos de treinamento cerebral, apps que prometem turbinar a mente? Ah, esses. Bom, eles geralmente melhoram seu desempenho naquelas tarefas específicas que você treina. Isso a gente chama de transferência próxima. Você fica bom no joguinho. Mas a evidência de que isso aumenta a inteligência geral, sabe? Que melhora seu raciocínio em outras áreas não treinadas, a tal da transferência distante, é muito, muito fraca. Quase inexistente. Então, nada de virar gênio jogando no celular. É, infelizmente não. O efeito Mozart também, né? Que eu ouvi Mozart deixaria os bebês mais inteligentes. Super desacreditado hoje. A gente tem que ser bem cético com promessas de ganhos grandes e duradouros de QI com intervenções curtas. Para ter mudança substancial, parece que precisa de intervenção massiva e contínua. Tipo, tirar alguém de uma sessão de privação extrema mesmo. Entendido. Levando tudo isso em conta, por que essa área de pesquisa é tão carregada? Tão controversa, historicamente. Bom, parte disso vem das origens, né? Tem uma associação histórica, infelizmente, da psicometria lá no comecinho com o movimento eugenista. Figuras como Goddard, no início do século XX, usaram testes para identificar pessoas com deficiente intelectual e isso foi usado para justificar políticas bem problemáticas de controle social. Essa parte da história é sombria mesmo. Com certeza. Mas é importante também notar que, talvez, a influência real dos psicólogos nessas políticas eugênicas foi menor do que às vezes se pinta. E, ironicamente, alguns usos posteriores de testes, como o Conant, usando o SAT em Harvard, tinham o objetivo oposto: aumentar a diversidade, trazer gente de origens diferentes para a universidade. Entendi a nuance histórica. E hoje, a maior controvérsia talvez seja a pesquisa sobre diferenças médias de QI entre grupos populacionais, certo? Esse é um campo minado. Sem dúvida. É o ponto mais sensível e complexo. Existem pesquisas de opinião com especialistas da área, e eles estão divididos. Mas, em média, a estimativa é que talvez quase metade, uns 49%, da diferença média de QI entre negros e brancos nos Estados Unidos poderia ter alguma influência genética. Quase metade. Mas isso é altamente contestado, imagino. Altamente contestado, sim. E por ótimos motivos. Existem muitos fatores ambientais e culturais que são difíceis de medir, o tal fator X, como discriminação histórica e sistêmica, e tem fenômenos como a ameaça de estereótipo. Aquela ideia de que o medo de confirmar um estereótipo negativo afeta o desempenho. Isso. Embora, para complicar ainda mais, os estudos sobre ameaça de estereótipo também têm tido problemas de replicação ultimamente. É uma área muito complexa. O ponto crucial aqui, eu acho, é separar com muito cuidado o que são os achados científicos que descrevem padrões observados, correlações, e o que são as implicações políticas ou os juízos de valor que as pessoas tiram disso. Fatos científicos não ditam valores morais. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, os testes de QI parecem medir, sim, uma capacidade cognitiva geral, o G, que tem importância e prevê coisas no mundo real. A questão do viés técnico do teste é diferente da questão mais ampla da justiça social e de oportunidades. Aumentar o QI de forma duradoura parece ser bem difícil depois da infância. E a controvérsia toda vem dessa história complicada e das implicações sociais delicadas, principalmente quando se fala de diferenças entre grupos. Exatamente essa é a ideia. É um quadro complexo, sem respostas fáceis. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né?
Se a inteligência se correlaciona tanto com resultados importantes na vida, mas é tão difícil de mudar significativamente depois de uma certa idade, como que a sociedade deveria encarar a educação, a criação de oportunidades? Pois é. Talvez o foco não devesse ser tanto em tentar equalizar as habilidades cognitivas de todo mundo, o que parece muito difícil, mas talvez mais em criar múltiplos caminhos, diversas formas para as pessoas terem uma vida digna, produtiva, valorizando diferentes tipos de talentos e capacidades que vão além do QI medido num teste. É algo para a gente refletir.